Nossa, que frio. Ontem fez 6 graus aqui em casa. Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e urbanista e hoje a gente vai falar sobre como decorar e mobiliar pequenos apartamentos alugados gastando pouco dinheiro. Decorar é fácil, digamos assim, entre mobiliar e decorar, decorar é mais fácil do que mobiliar um apartamento alugado. Porque existem vários fatores que influenciam a mobília de um apartamento alugado. Vamos começar pensando que às vezes você vai para esse apartamento e ele já tem alguns móveis, né? E esse estilo de móvel às vezes não combina com o seu estilo de decoração. Então, isso é uma coisa que deve ser observada, mas isso você tem controle, digamos assim, né? Porque quando você vai alugar o imóvel, você faz a visita e se realmente você não gostar desses móveis e isso for prioridade para você, você escolhe outro apartamento, tá bom? Mas vamos dizer que o principal problema que a gente encontra na hora de mobiliar um apartamento alugado é a instabilidade que a gente tem. Porque é muito mais fácil você se mudar de um apartamento alugado para um outro imóvel do que você se mudar de um apartamento próprio, né? É muito mais fácil passar de um apartamento para o outro, de um imóvel para o outro quando ele é alugado, do que quando ele é seu. Porque vender é um processo muito mais complicado do que alugar. Então essa instabilidade, ela faz com que a gente encontre imóveis diferentes um do outro e a gente tem que adaptar a decoração que tem num imóvel para outro imóvel. Essa instabilidade gera problema com os móveis especificamente, porque mudança, gente, destrói móveis. A não ser que sejam de excelente qualidade, mas mesmo assim, o móvel de madeira sofre muito com a mudança, não só o transporte em si pode acontecer de bater, por mais que, tô falando bater o caminhão não, Deus me livre, eu tô falando, pode acontecer de bater ali um móvel com o outro dentro do caminhão, isso acontece, gente, tá em transporte, né, não tem jeito. Mas eu tô falando com relação à montagem e desmontáveis de móveis de madeira. A madeira sofre. Se ela for toda feita com prego, então... Por exemplo, fundo de armário de quarto, de guarda-roupa. Gente, nem sei o nosso fundo dos nossos armários aqui. É muito complicado, assim, o móvel sobreviver a todo esse impacto. Qual que é a solução para isso? Uma excelente solução são os móveis metálicos. E hoje em dia a gente já encontra alguns móveis metálicos de cozinha, banheiro, que estão com uma estética muito diferente, tá? No passado só tinha aqueles armários assim, né, de 3 portas e com uma bancada no meio, que eu tenho aqui também até hoje, ixi, muito antigo. E vou te falar, eles são os melhores móveis que eu tenho. São os móveis que mais sobreviveram. Eu editei ele, eu vou falar linguagem de computadora. Eu editei ele, eu mudei, pintei. Ele tem outra cara, você olha pra ele, você não fala que é um armário de aço. E tem uma marca, não tem patrocínio, tá, gente, esse vídeo, mas tem uma marca que é daqui perto de Juiz de Fora, se não me engano é o Bar, que chama Itatiaia. Eles estão com os móveis bem bonitinhos em aço e são móveis que a gente mesmo monta. Eu mesmo comprei um módulozinho que tá debaixo da pia do banheiro, que a gente mesmo monta, é super fácil de montar, vem com um manual todo ilustrado, é bem legal, tá? Então, móveis de aço são uma excelente solução. Aí, ó, esse móvel aqui, ó, este móvel que eu estou sentado agora, esta banqueta, a gente tem as banquetas e na cozinha barra sala, que é tudo junto, é a cadeira desse modelo. A resistência, você vê que é um móvel, se for bem cuidado, claro, porque o pé pode enferrujar. O pé do meu aqui enferrujou porque o Bart, meu cachorro, fazia xixi justamente nesse conjunto de móveis que está aqui na outra casa. Mas sendo bem cuidado, na hora de lavar a cozinha, por exemplo, levantar, não deixar molhar, sendo bem cuidado, é um móvel realmente
para a vida inteira. Outra solução, ao invés de ser metálico, seriam os móveis em madeira maciça, né? Móveis que são de mais qualidade, porém são móveis mais caros e mais pesados. Então, para mudança, às vezes não é a melhor solução por ser muito pesado. Mas quem sabe você não encontra um móvel que seja mescla de móvel metálico, por exemplo, a estrutura metálica com um tampo de madeira maciça. Porque o metálico acaba sendo mais leve, né? Então é uma boa solução. E outra solução é você encontrar móveis que não sejam desmontáveis. Isso significa que são móveis menores. Por exemplo, um armário de cozinha. Aquele armário alto, tipo paneleiro ou tipo despensa, ele vai ser desmontável. Você vai ter que desmontar ele geralmente para trazer no caminhão. Porque você tem que pensar que no caminhão de mudança eles desmontam para o negócio caber melhor, para caber o máximo de coisa possível, né? Para otimizar o espaço dentro do caminhão. Mas aquelas básculas, aqueles armários aéreos, sabe? Aqueles armários superiores, aqueles ali, eles não são desmontáveis, então eles acabam resistindo mais ao tempo do que os móveis que você tem que desmontar e montar a cada mudança. Montagem de móvel é uma coisa muito importante. Inclusive eu falei disso naquele vídeo sobre móvel planejado de cozinha, que alguns móveis planejados eles vêm montados direto da fábrica e outros eles vêm às partes. E isso define muito a qualidade desse móvel, tá? Outro problema que a gente encontra é no tamanho dos ambientes. O tamanho de maneira geral, né, as áreas, são problemas que a gente encontra, porque às vezes você está num espaço que é maior e você vai para um ambiente menor. Você está num apartamento em que a sala é um pouquinho maior e você vai para outra que é um pouquinho menor e o seu sofá de 3 lugares não cabe. O que fazer? Bom, quando a gente vai mobiliar um lugar, a gente pensa principalmente, né, no quanto de pessoas que vai caber ali. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 filhos, né? Então eu, meu companheiro ou companheira, meus filhos. Então eu preciso ter lugar para 4 pessoas assistirem televisão ao mesmo tempo, supondo. Então, ao invés de você comprar um sofá de 4 lugares, gigante, opte por um sofá menor de 2 ou 3 lugares e você tem um conjunto de 2 poltronas, porque isso te traz mais jogo de cintura na hora de decorar, né? Você consegue ter mais opções de layout também, porque sofá geralmente fica de frente para a TV, você não tem muito o que fazer. Botar o sofá de lado é mais complicado. Então, se você tem um sofá menor e 2 poltronas, às vezes não cabem as 2 poltronas de um lado só, mas cabe uma de cada lado. Ou cabe uma do lado da televisão, sabe? E quando for para assistir televisão, você puxa para do lado do sofá. Então, versatilidade é muito importante para quem mora em apartamento ou casa alugada, tá? Outra coisa importante, né? Não precisa ser 2 poltronas iguaizinhas, mas é importante que elas combinem entre si e não só elas, mas todos os móveis da casa, eles têm que ter algum, como que eu vou falar? Algum diálogo entre eles, de modo que se você tá nesse lugar e cabem todos esses móveis na sala, você vai para um outro imóvel e não cabe tudo na sala, você pega essa poltrona que estava na sala e passa pro quarto, sabe? E isso, assim, pode não parecer tão importante eu falando assim, mas se você pensar bem, quarto de criança, aí vai a pessoa compra uma poltrona rosa, toda estampadinha com motivo infantil. Aí você vai para um outro apartamento, essa poltrona não cabe. Como é que você vai passar ela para a sala? Dá para passar? Claro que você pode fazer o que você quiser,
mas é um pouco mais complicado de você combinar essa poltrona com motivos infantis na sala. Você entende? Então, mesmo que você tenha um bebê e queira mobiliar bonitinho, existem formas de você mobiliar bonitinho sem que seja tão estereotipado. Deixa pra estereotipar, deixa pra personalizar no mínimo detalhe nos objetos decorativos, tipo colcha de cama, almofada, enfeites de maneira geral, tá bom? Isso é muito importante também. Ainda com relação às diferenças de medida, outra diferença de medida que passa despercebido com frequência é a altura do pé direito. Quando você compra um armário pronto, ele acaba não sendo tão alto de cozinha, mas a gente vê muitos guarda-roupas que são bastante altos. E eu vou te falar que eu já passei por isso, de chegar no apartamento e tá lá a mudança acontecendo, os caras, né, da mudança sobem com os móveis, os outros vão montando, que geralmente eu me mudo de uma cidade para outra, e aí, cara, é muita correria a mudança. Assim, a gente precisando montar o guarda-roupa para subir com a cama, e o guarda-roupa não coube na altura, porque o apartamento tinha forro de gesso. E não coube, assim, por 5 centímetros. Então, meu pai tava com a gente nessa mudança. Meu pai fazia tudo, né, de pegar pra fazer. Eu tenho a quem puxar, mas ele fazia tudo, tinha ferramenta, tinha tudo. A gente foi numa madeireira, comprou uma base nova pro armário, porque ele tinha um gaveteiro de sapato embaixo. Então a gente conseguiu refazer a base desse armário. Os caras terminaram a mudança e foram embora, eles não iam lá ficar esperando a gente fazer, nem tem que ficar. Bem complicado. Então, atenção, a altura do pé direito tá cada vez mais baixo, tá? A gente tá ficando com os tetos aqui na nossa cabeça. Mas geralmente varia de 2,30, que é o mínimo do mínimo, muito, até um pouco desconfortável, muito baixinho. A gente vê bastante tetos de 2,40, principalmente em banheiro, tá? Então, 2,40 até 2,70. Cuidado na hora de comprar um armário, guarda-roupa. Cuidado para não ser muito maior que 2,30. Eu sei que quanto maior, mais espaço interno tem. Mas e aí? O que adianta você comprar um armário alto que vai caber suas coisas dentro? E aí você tem que se mudar daí a pouco e não pode levar o armário? Ou tem que se desfazer do armário? É doído. A gente se desfazer de um móvel que ainda poderia usar é doído mesmo. Compra um armário mais baixo, investe algumas caixas dessas, eu poderia falar cestas, que são bonitinhas, poderia, mas as cestas, elas têm um problema de entrar poeira. Então, pensa se você prefere que seja bonito ou que seja prático. Você pode encontrar algumas caixas plásticas desse tipo Tupperware grandão. Você pode encontrar umas caixas dessa com tampa, com estampa, com textura de cesta, seria o ideal. Mas pensa nisso com calma, é importante que tenha tampa. Então, um armário mais baixo, coloca aquilo organizadinho. Só não coloca de qualquer jeito, porque além de ficar feio, vai empoeirar. Portas e janelas. Outra coisa que pode dar problema na hora de você se mudar é o tamanho das cortinas que você tem num lugar não caberem no outro. Vou te dar um exemplo. Quando eu me mudei pela primeira vez, saí de casa, né, da minha mãe e do meu pai, eu comprei pro meu primeiro apartamento alugado persianas, por conta de serem mais práticas de limpar, que eu achava que não juntava poeira. Hoje eu tiro uma cortina de tecido, boto pra lavar na máquina e pronto. Eu acho mais prático. Mas na época eu comprei persiana. E o que aconteceu? Nunca mais essas persianas couberam em nenhum outro lugar que eu morei. Nada. Elas estão guardadas do mesmo jeito em que saíram dessa primeira casa. E se você não tem lugar para guardar, você tem que se desfazer. Então a minha dica é que você use cortinas de tecido. Elas podem ser um pouco mais caras se você fizer sobre medida, mas a sugestão que eu te faço é que você manda fazer na costureira. Então você vai, compra o tecido, peça para a costureira fazer a bainha e as alças, porque o ilhós é mais complicado de colocar. E com relação a medidas, bom, o ideal
de um ambiente, assim, quando a gente vai colocar cortina, o ideal estético, o que fica mais bonito, é aquela cortina do piso ao teto. E o bom de você investir numa cortina de piso ao teto é que você pode usar tanto se for uma porta para varanda, quanto se for uma janela comum, né? E a medida? Vamos voltar lá na altura do pé direito. 2,35, 2,40, 2,60, 2,70, 2,50, 60, vamos dizer assim, 2,60 geralmente é a medida que a gente vê. Eu tô com tanto frio que eu tô assim, né? 2,60 geralmente é a medida que a gente mais vê de pé direito. Considere 2,70 a altura máxima. Compra um tecido com 2,70, porque aí dá uma margem para fazer bainha, para fazer o acabamento de cima, né? Se o pé direito for menor que isso, num próximo apartamento você refaz a bainha, tirando, deixando a cortina mais curtinha, porque ela tem que ficar assim, ó, levemente tocando o chão, né? E se for mais alto que 2,80, 2,70 o pé direito, você coloca o varão um pouquinho mais para baixo descolado do teto. Então essa é a sugestão que eu te dou. Com relação à largura desse tecido, existe uma regrinha que eu vou falar para vocês, que é a seguinte, ó. Para tecidos mais pesados, você tem que calcular a largura da janela mais 40 centímetros vezes 2. E se for tecido mais leve, é a largura da janela mais 40 centímetros vezes 3. Por que 40 centímetros? Porque a gente considera que a cortina deve passar cerca de 20 centímetros de cada lado nas laterais da janela ou da porta da varanda, né? Poxa, eu tenho uma porta de um tamanho aqui nessa casa, eu tenho uma porta de um tamanho em outra casa. Qual o tamanho que eu vou comprar? Eu dei uma pesquisada também em que tem de porta de varanda e janela. É mais comum, assim, por exemplo, Leroy Merlin para vender portas e janelas já compradas prontas, que são as mais baratas, porque sempre que a gente faz tudo que a gente faz sob medida vai ser mais caro, tá? Então, se é um apartamento pequeno que você está morando, provavelmente as janelas e portas vão ser das larguras de 1,50, no máximo até 2 metros. E se a gente for considerar uma medida para que a gente possa levar e reutilizar, considera 2 metros. Então, uma janela de 2 metros de largura, segundo as minhas contas, a gente precisa comprar um tecido, se ele for pesado, de 5,5 metros e se ele for leve, de 8,25 metros. Por que isso? Por que a largura do tecido é tão maior do que a largura da janela? Porque mesmo com a cortina fechada, a cortina tem que ter ali um volumezinho, né? Não fica tão bonito se colocar ela esticado. Não chega a ser um crime, mas não fica tão bonito, tá? Tenho que falar a verdade pra vocês. Até agora a gente falou sobre a instabilidade de morar em apartamento alugado pelo fato de você se mudar constantemente e a dificuldade que tem de comprar móveis para esses apartamentos. Agora a gente vai falar sobre as dificuldades, sobre os empecilhos de contrato, ou seja, aquelas coisas que vem no contrato dizendo você não pode isso. Você não pode furar parede, você não pode mudar o revestimento do piso, mudar o revestimento da parede, do teto, do banheiro, louças, metais. Mas você ou achou feio para onde você vai ou quer deixar a sua cara. Qual que é o problema disso tudo? É porque muitas vezes no contrato vem escrito que você deve entregar o imóvel como ele foi entregue para você, por isso que tem vistoria. Quais são as soluções? Vamos um por um devagarzinho, tá? Demolição e construção de parede eu não vou colocar aqui, não vamos falar sobre isso porque a gente está falando sobre soluções simples e baratas, tá? Troca de revestimentos, piso. Vamos supor que você não gosta do piso que você tem aqui. Eu falei aqui porque eu tô olhando pro meu piso e eu não gosto do meu piso que eu tenho aqui e ele estufou e rachou, mas não pretendo ficar nesse lugar muito mais tempo.
Enfim, qual seria a solução se eu quisesse mudar aqui? Vamos falar de coisas que dê pra você tirar e colocar? Piso vinílico. Piso vinílico é aquele clicado que tem o colado. O colado fica mais complicado de tirar. Mas o clicado, se o proprietário quiser o imóvel como estava antes, mesmo que o piso vinílico tenha ficado melhor, você pode tirar. E você pode levar para outro lugar que você vá, né? É também uma coisa importante da gente destacar aqui. Vai que você tem um apartamento lá que caiba esse piso vinílico, se você tiver uma sobra, melhor ainda, você encaixa ali, não corre risco de sair de linha, né? É uma solução boa. Não, eu não vou investir em piso vinílico pra cá, eu não vou ficar muito tempo, mas eu também não quero ficar olhando pra esse chão. Nesse caso, gente, a única coisa que eu consigo imaginar é tapete. E aí, o tapete eu sempre falo que não precisam ser esses tapetes pesados de pelinho, pode ser outro tipo de tapete. Aqui em Minas, pelo menos, a gente, na Bahia também, Nordeste, Minas e Nordeste, né? A gente tem muitos tapetes feitos em tear, que são as coisas mais maravilhosas do mundo e práticas, dá para lavar na máquina. Então, é uma excelente solução. E pensa comigo, às vezes você chega nesse apartamento para visitar, para ver se você vai querer alugar, você não gosta do piso. Mas a hora que você chega e coloca todos os móveis, a sua atenção não vai ficar só no piso, ela vai ficar em outras coisas. Então, provavelmente, o piso, depois que você se mudar e começar a usar, o piso não vai te incomodar tanto, tá? Então, pensa nisso com carinho. Paredes. Pintura geralmente não é um impedimento de você fazer nesse imóvel, já que geralmente os contratos exigem que você entregue o imóvel repintado com as cores originais, que geralmente são branco, ou branco gelo, que é aquele um pouquinho mais acinzentado, ou o branco neve, que é o bem brancão mesmo. Você pode pintar a sua parede com uma outra cor, só que tem que saber que você vai ter que repintar na hora de entregar o imóvel. Mas isso não chega a ser um problema, porque mesmo que a parede esteja branca, você vai ter que pintar também. Então a única atenção que você tem que ter é não colocar uma cor escura demais, porque para pintar, para cobrir essa tinta depois, para fazer a entrega do imóvel, você vai gastar mais tinta. Então assim, é uma preocupação que você vai ter agora para evitar um problema futuro. Com relação a mudar a cor, você muda, depois vai ter que pintar do mesmo jeito, tá? Sobre fixar as coisas na parede, eu vou falar isso num outro item aqui, tá? Mas por enquanto a gente tá falando da parte estética, de mudar de cor. Uma dica importante, não pinte portas, janelas que estejam em madeira natural, tipo envernizada. Porque depois pra você voltar com ela pra cor, pra madeira, né, sair da cor e voltar pra madeira, é muito complicado, tá? Adesivo é uma boa solução. Uma coisa que não tá muito usando mais, já tá meio batido, mas pode ser uma boa solução se você quiser tampar uma parte da parede que tá com problema, ou adesivo de cozinha, banheiro, essas coisas assim, eles estão ficando mais tecnológicos, eles estão se diferenciando, não é mais só aquele adesivo vinílico, né? Existem algumas pastilhas em adesivo, pode ser uma solução para o seu problema. Tem uma coisa muito legal para decorar, que poucas pessoas falam, mas é porque você precisa ter um pouquinho mais de, assim, mão na massa. Talvez ter algumas ferramentas, ou então conhecer um marceneiro que te ajude, que é ter painéis em madeira para você fazer a decoração. Painéis modulares, não é um painel de madeira gigante, mas módulos de painéis de madeira que você consiga fazer uma composição de painéis e fazer uma decoração com isso. Porque a hora que você sair dali, você leva o painel junto com você, pinta de outra cor, adapta em outro ambiente. Existem infinitas possibilidades. Existem diferentes tipos de madeira, você encontra madeiras mais baratas. Já que essa madeira vai ficar do lado de dentro de casa, né, não vai ficar ao tempo,
você consegue comprar madeiras mais em conta. Até pode ser o MDF, pode ser o OSB, só que o OSB tem uma texturazinha ali. Nada impede de você emassar aquilo e pintar, ou de você lixar muito bem com uma lixa grossa para tirar aquela textura. Talvez você consiga uma superfície fina, não tenho certeza, tá? E sobre bancadas, louças e metais das áreas molhadas, né? Cozinha, banheiro, área de serviço. Trocar louça, né? Vaso sanitário, cuba, é mais complicado, né? Porque é mais caro e exige uma mão de obra especializada. Mas uma coisa que você pode fazer que vai ajudar a atualizar o seu ambiente é trocar a torneira do banheiro e da cozinha. Torneira, gente, é muito fácil de trocar, tá? Com certeza você busca no Google aí, no YouTube, você vai encontrar uma explicação de como trocar a torneira. E dá uma diferença gritante. Porque a cuba, ela tá lá de baixo assim, ó, ninguém vê. A torneira, ela é um item decorativo, muitas vezes. E guarda aquela torneira original da casa. Quando você for embora de lá, destroca. Eu fiz isso, gente, deu super certo. Carregava na minha mudança minhas torneirinhas. Agora falando em furação de parede. Eu deixei para falar só sobre isso ao invés de colocar na parte de pintura de parede, porque é uma dúvida que todo mundo tem. Ah, mas o que eu faço se eu furar ou se eu colar com a fita dupla face e a hora que eu tirar vai arrancar a massa? É muito difícil de você mobiliar e decorar um apartamento pequeno, um imóvel pequeno, sem suspender as coisas, os móveis, sem ter coisas presas na parede. Porque essa é a principal dica que eu dou, geralmente, para um pequeno ambiente. Prenda na parede, suspende. Mesinha de cabeceira, tem um espaço apertado na cama ali do lado. Eu vou botar uma mesinha ali. Qual que é a melhor opção? Suspende, coloca uma prateleirinha na altura ali da mesinha de cabeceira, você vai ter o piso livre. Quanto mais área de piso a gente vê, maior a gente acha que o ambiente é. A gente tem que saber escolher, saber optar. O que é mais importante para você? É ter esse espaço decorado ou lá na frente, na hora de entregar um imóvel, você, ao invés de só pintar, não também arrumar os buraquinhos que o prego vai fazer. Não é difícil, gente. Pega uma parede que você colocou um prego, aí na hora de tirar o prego, fez aquele furo, passa a massinha, lixa. Não é uma coisa de outro mundo. Vamos parar com esse medo de botar prego na parede? A não ser realmente que seja uma área que tenha tubulação passando, ou se no contrato tiver, não pode furar a parede. Fora isso, gente, martelo e prego na mão. Quer uma dica? Na hora de furar a parede, para não dar problema de ficar aquele buraquinho, cola um durex ou uma fita crepe, onde você vai colocar o prego, posiciona o prego e fura. Isso evita que rache ao redor do buraco, como acontece várias vezes, tá? E também pregos que sejam para parede, porque tem muito prego à venda que é para madeira. Aí a hora que você vai colocar na parede, ele não entra, aí ele entorta e quebra a parede. Então atenção. Outra dica para você facilitar a colocação do prego, se você tiver uma furadeira, pega uma broca bem fininha, faz um furinho antes, não precisa ser profundo, faz um furinho antes aí de meio centímetro, 1 centímetro, onde vai entrar o prego, mas tem que ser uma broca bem fina, e depois coloca o prego, que a chance do prego entortar diminui drasticamente e a chance também de quebrar a massa ao redor do prego também diminui. Então, vamos parar de ter medo de colocar prego, tá? Coloca o prego na parede, prende quadro, prende tudo. Na cozinha é importante que você coloque os parafusos na hora de fixar armários, né? Porque não é prego, é parafuso. Não fura o azulejo, que aí também, né, gente? Furar azulejo é brabo, não tem conserto, tem que trocar azulejo. Tem que usar nos rejuntes. Aí você tem que dar uma pensadinha ali antes, onde que você vai prender, qual rejunte, e fica de olho na tubulação.
Se aquela parede tem uma torneira, tem um filtro de água, qualquer coisa desse tipo, descarga, evita de botar ali. Ou olha, por exemplo, a torneira tá aqui, provavelmente a tubulação tá vindo assim, ó, atrás da torneira. Então, passa pro lado um pouquinho, bota o parafuso um pouquinho pro lado. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que é feita a distribuição da tubulação de um banheiro e de uma cozinha, para vocês verem mais ou menos como pode ser que a tubulação do seu ambiente seja, tá? Mas, ó, não tô colocando a minha conta em risco aqui falando que você pode furar, não. Pode ser que a tubulação do seu espaço seja totalmente diferente, mas geralmente é feito assim. Ah, e se você também quiser furar menos possível, fala, tudo bem, Lara, já entendi, posso furar, mas eu quero furar tanto assim não, quero ter tanto trabalho assim não. Coloque prateleiras, pode ser prateleira comum ou pode ser aquela prateleira que é mais fininha para apoiar quadro. Coloca uma prateleira, por exemplo, na sala de um lado ao outro, que aí ali você vai apoiando o quadro, apoia livro, apoia um outro objeto. Eu tenho aqui, ó, uma prateleira. Prateleira aqui, ó. Aí aqui tem quadro, tem livro, tem outros enfeites. É uma ótima solução também. Você vai colocar no máximo ali 2 ou 3 parafusos, tá? Luminária, gente. Luminária, quando a gente chega num lugar, ou ela é básica, daquelas mais simples possíveis, ou ela é brega. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas essa é a verdade. Aqui era terrível. Se você tem espaço para pegar essa luminária original e guardar, para a hora que você sair dali você volta com ela para lá, faça isso. Pega essa luminária, guarda, compra uma luminária nova e coloca. Se você não sabe fazer, porque mexer com eletricidade não é assim qualquer coisa, mas também não é um bicho de 7 cabeças, você desligando a chave, o disjuntor, você pode conseguir fazer, por favor, cuidado. Chama um eletricista, pede para trocar a luminária para você, isso é coisa simples, ele vai fazer em minutos e vai dar outra cara para esse ambiente. Quando você for trocar essa luminária, se você gosta, por exemplo, de vários pontos de iluminação, que é uma coisa realmente que enriquece e que quem tem forro de gesso consegue fazer com facilidade, uma opção é você colocar aquele trilho de luz que você consegue colocar várias lâmpadas direcionadas e vai dar um super efeito de luz. Mas, se você não quer mexer com a luminária do teto, não quer fazer nenhuma alteração desse tipo, aposte em abajur e luminária de piso. Mais uma vez, como eu falei nos móveis, evita comprar estereotipada, para que, abajur quarto de bebê, aquele abajur com carinha de quarto de bebê, porque aí você não pode usar na sala depois. Então, se você tiver vários modelos de abajur, de luminária de piso, você pode ir botando nos ambientes e trocando conforme você vai se mudando também, né? E aí você consegue fazer uma iluminação aconchegante. Aí quando você precisa de uma iluminação mais forte, você ilumina pela luz do teto mesmo. Outra coisa legal também é você trocar as lâmpadas. Eu tenho uma caixa de lâmpada aqui, LED de tom amarelado, tá? Você vai ver na lâmpada lá uma medida que tem um K, né? K depois. Então, as lâmpadas brancas geralmente são 6.500 K. São essas lâmpadas que a gente mais encontra em supermercado. Se você quer uma luz mais amarelada, você vai encontrar em 3.000, 3.500 K, geralmente em loja de lâmpada ou supermercados maiores, né? Redes de supermercados maiores. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, eu só acho no Carrefour essa lâmpada amarela. E aí eu chego no imóvel, tiro essas lâmpadas que existem, que são geralmente as lâmpadas eletrônicas. Eu chego no imóvel, saio trocando tudo, guardo essa caixinha com as lâmpadas originais. Se queima e eu não quero comprar, às vezes eu pego dali. E quando eu vou embora, eu saio destrocando todas as lâmpadas. Eu vou falar de planta, apesar de ser meio batido, assim, todo mundo fala disso. Ah, decore com plantas, não sei o que. Planta dá trabalho, planta não sei cuidar, eu tenho o dedo ruim para planta. Como é que faz, né? Primeira coisa, planta suspensa, como eu falei,
é sempre uma boa opção para ambientes pequenos. Lembra que eu falei de você colocar a prateleira e tal? Um cantinho ali para uma plantinha, desde que a prateleira não seja muito alta. Ou seja, a prateleira não deve ser mais alta do que a altura da janela. Por quê, gente? O sol, quando ele entra de cima para baixo, né? Ele entra assim. Então, quanto mais embaixo, mais luz natural a gente vai ter. Quanto mais alta tiver a planta, menos luz natural ela vai receber. Então, ela vai sofrer mais, a chance de você matar ela é maior. Mas as plantas pendentes, ela tem essa vantagem, né? Porque você pode colocá-la mais alta, ela vai cair ali e vai conseguir pegar a iluminação natural com mais facilidade. Onde colocar essa planta? Vamos dar um exemplo de novo. Você tem ali uma prateleira, né, na sua sala, por exemplo, com a televisão embaixo e tal. Onde colocar essa planta? Qual lado? Direito ou esquerdo? Coloca sempre mais próximo possível da luz natural. Sempre. A Carol do Minhas Plantas, a louca das plantas, eu fiz um curso dela em que ela ensinou isso uma vez. E ela já falou isso em vários vídeos dela, eu acho. Que é assim, pega uma bula de remédio. Com aquelas letras miudinhas. Onde você não conseguir ler por conta de falta de luz, ali você não deve colocar a planta. A planta deve ser colocada onde você conseguir ler uma bula de remédio sem ter que acender a luz. Isso é uma dica excelente. E se você não quer se preocupar com essa planta de ficar molhando quanto molhar, é uma coisa que está super tendência, é cultivar essas plantas na água. Sim, algumas plantas você não precisa da terra. Você coloca em jarros bonitos ou garrafa. Você coloca a água e coloca a planta direto lá. Atenção, é importante que seja um vaso de vidro translúcido, né, que dê para você ver a água lá, para você ter controle de essa questão de mosquito, né, da água parada, que a gente já sabe, e também para ver se a água tá limpa ou não, se a água acabou ou não. Algumas plantas não podem ser cultivadas diretamente na água. Tá andando na rua, tem uma planta ali, corta um galinho. Aliás, eu fiquei sabendo que tirar muda de planta agora é crime. E a gente tá tudo perdido. Mas você tirou um galinho, coloca na água. Se a água começar a escurecer e a ficar com cheiro ruim, assim, por volta de 3 dias mais ou menos, você vai ver que essa planta não vai enraizar e a chance de dar mosquito ali é quase que certa. Quando a planta enraiza, a água fica limpa, ela fica cristalina. Parece que a planta vai filtrando ali. Eu não sei o que acontece, eu não sou especialista, não sou bióloga, botânica, nem jardineira, mas quando a planta enraiza, a água fica limpa e não dá mosquito. Algumas plantas dessas são a jiboia, a espada de Adão, espada de Ogum e a costela de Adão. Você enche o pote de água e não precisa se preocupar em aguar ela, fazer nada. Sabe o que você vai ter que fazer com essa planta? Tirar a poeira dela, da folha, porque vai dar poeira, você não tem que fazer mais nada. Outra forma de decorar o ambiente, gente, é com quadros, né? Quadro tá meio batido, assim, a gente já falou sobre furação. Aliás, tá muito difícil de encontrar quadros bonitos, de qualidade, com preço bom. Tá bem complicado. A gente vê muitas plaquinhas decorativas que eu gosto, acho que pode ficar bonito dependendo da composição que você fizer, dependendo do local que estiver sendo decorada. É uma coisa mais popular, digamos assim. Se você quiser uma decoração mais requintada, sugiro que você não use. E é uma decoração estereotipada, digamos assim. A gente montou esse lugar aqui para ser a oficina do Eric. Então, olha lá, ó, tem plaquinha, tem uns carrinhos, tem várias plaquinhas dizendo garage, my garage, my rules, coisas que mostram, ó, aqui é uma oficina. Existem plaquinhas de cozinha que aqui é uma cozinha, entendeu? Então as plaquinhas são mais nesse estilo. Mas se você quer fazer uma decoração que não tem essa cara, que seja mais elegante, as plaquinhas eu sugiro que você não use. Eu tenho alguns quadros que eu faço com flores e folhas secas, eu falei pra vocês no último vídeo. Tem alguns aqui, ó, apoiados aqui, tá na loja lá no nosso site.
E aí eu fiz alguns novos aqui que ainda nem estão na moldura, ó. Tudo de flor natural e folha seca. Aí tem fundo preto. São todos novos, não foram pra loja ainda. Tem as mandalas. Olha esse de coração. Coração e embaixo é uma raiz. Aqui, ó, uma raiz. Esse aqui com flores. Este todo colorido. E este de buganvília. Fica super delicado. E você pode fazer aí. São flores e folhas naturais que eu peguei e prensei por alguns dias no papel. Você pode prensar num livro, desde que a folha não seja essa folha brilhosa, tem que ser aquela folha mais amareladinha, por conta da umidade. E cola no papel e você consegue fazer esses quadros aí também. E é isso que eu sugiro, que você faça o seu próprio quadro. Você pode fazer uma pintura contemporânea numa tela. Na decoração contemporânea a gente usa mais os quadros maiores. O que eu sugiro? Olha na internet, vê se você compra uma tela de 80 centímetros mais ou menos e faz uma pintura mais contemporânea, por exemplo, branco e preto. Existem algumas coisas muito bonitas que você pode pesquisar no Pinterest e que você consegue facilmente fazer. Eu vou deixar aqui algumas opções para você. Se você não quiser mandar fazer moldura, porque aí já é um processo um pouquinho mais complicado, você tem que mandar o quadro para fazer, difícil de achar quem faça moldura, é meio chato. Compra aquela tela em que a lona da tela é grampeada atrás e não na lateral, tá? É uma dica importante também, que aí você não precisa mandar fazer moldura. E aí na hora de pintar, gente, pinta a lateral também da tela. A sua tela é não só a parte da frente, mas a lateral também é uma continuidade, ok? Você pode decorar pintando em madeira. Você pode comprar madeira, MDF, essas coisas e usar como tela também. Você pode decorar com a natureza, como eu falei no vídeo passado, né? Com elementos da natureza. Ou então, ao invés de decorar com quadros, você pode decorar a sua parede com elementos que signifiquem alguma coisa para você, que tenham memória afetiva. Geralmente, a principal dúvida que as pessoas têm na hora de decorar um ambiente, assim, principalmente um ambiente decorado, que a gente não consegue fazer as coisas planejadas, é como combinar os móveis e os objetos decorativos. Mas para pensar que se você faz as coisas muito combinandinho, você acaba parecendo um mostruário de loja de móveis. Então essa é a minha principal sugestão. Decore toda a sua casa com objetos que tenham memória afetiva. Você não precisa ter um dia específico para sair para comprar objetos decorativos para sua casa. E aí vai nas lojas que tem coisas lindas, sim, mas a decoração que vai realmente fazer diferença na sua casa é a decoração que tem alguma memória afetiva. Lembra da casa da sua avó? O que você mais lembra da casa da sua avó? Quais são as memórias que você tem da casa dos seus pais, da sua infância? É a combinação entre os móveis? E se você ainda tem alguma dúvida sobre como decorar a sua própria casa, acesse meu site e dá uma olhada no meu curso de decoração de interiores. Eu tenho certeza que com esse curso você vai sanar todas as suas dúvidas que ficam aí rondando a sua cabeça de noite, tirando as suas noites de sono, te deixando pensando o que eu vou fazer com isso. Vai lá, o link tá na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down